Irmãos amados, irmãs, podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, com a graça de Deus, nós começamos uma série de meditações, de estudos bíblicos sobre a pessoa e a obra de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade da Santíssima Trindade. E, meus amados irmãos, quanto mais eu medito, eu fazendo pesquisas e orando, descobri que conheço muito pouco acerca do Espírito Santo. Parece não, é uma profundeza tão grande que quanto mais a gente mergulha, mais falta terra nos pés. Por isso que Paulo disse, ó profundidade de quê, meus amados irmãos? De riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. É uma profundidade. A gente pensa que sabe, não sabe nada. Jó disse que o que a gente conhece dele é apenas as orlas, as beiras, a beirinha. Jó disse que o que a gente conhece de Deus é apenas a orla. A orla é aquela pontinha da roupa, né? Aquele pedacinho lá de baixo. Então, eu já fiz curso de teologia, já ministrei aulas de teologia e tenho alguma experiência, não muita, pouca, com o Espírito de Deus, mas cada vez que a gente procura, vai descendo e não vai achando terra, porque é muito profundo. Quem pode dar glória a Deus por isso, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, crente nenhum deve perder esses cultos, porque você vai sair daqui mais forte, você vai sair com a graça de Deus fortalecido, pronto para ensinar alguém. Porque o objetivo de aprender é para distribuir. Você sabe que o mar, ele recebe todas as águas do mundo. É verdade ou não é, irmãos amados? Toda a água do mundo corre para onde, meus amados irmãos? Para o mar. E por que ele não transborda? Porque ele não causa estragos. Quando ele causa algum estrago, é uma borrasca, é um incidente. Mas ele em si não causa estrago. Por quê? Porque ele não retém o que recebe. Ele solta através da evaporação. Ele evapora milhões, trilhões, quintilhões de litros de água em forma de vapor e distribui. Por isso que ele nunca enche. Ele recebe toda a água, mas ele distribui também. Mas também tem uma coisa, quanto mais ele distribui, mais ele tem água. Louvado seja Deus. Então o conhecimento que a gente tem, irmão, não é para guardar, é para distribuir. Distribua. Glória a Deus para sempre e eternamente. Também eu quero apresentar, irmão, vi aqui do lado do presbítero Manassés, que está residindo aqui em Maceió. Fique de pé, Manassés. Ele servia a Deus ali no campo de Traipu, mas está residindo agora aqui em Maceió. A igreja está feliz. A esposa, por favor. Irmã Ednei, onde está a irmã Ednei, por gentileza? Muito bem. É pequenininho e atrás da coluna. É só a graça de Deus mesmo. Só o Espírito Santo é quem enxerga desse jeito. Pequenininho atrás da coluna, só o Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja saúda os irmãos bem-vindos. Se é verdade, digam glória a Deus nesta noite. Bem-vindos, meus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, vamos ver, irmãos, o Espírito Santo na criação. Nas últimas duas aulas, pela Santíssima Graça de Deus, nós aprendemos que o Espírito Santo é integrante da divindade. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Ele tem as mesmas atribuições de Deus Pai, de Deus Filho. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente também. Que são atributos absolutos, só pertencem a Deus. E esses atributos, o Espírito Santo os possui. Meus amados irmãos, hoje, e nós aprendemos também que ele é uma pessoa. Semana passada, com a graça de Deus, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele tem intelecto, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo separa obreiros, o Espírito Santo tem ciúmes. Então, todo atributo, desculpa, irmãos, glória a Deus. Uma vez eu fui fazer uma cerimônia fúnebre e eu disse, meus irmãos, está aqui esta irmã que partiu e nós não sabemos de nós quem será o próximo. Quando eu disse isso, irmão, me deu uma crise de tosse, eu estava gripado.
mas tossi que quase morro. Eu disse, irmão, já sei quem é o próximo. Glória a Deus. E o povo terminou rindo no pé do defunto. Glória a Deus. Né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Aleluia. E aqui nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa. Pessoa. Como o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa com todos os atributos, com intelecto, com vontade, com emoções, com tudo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos ver hoje o Espírito Santo na criação, irmãos. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos, os irmãos estão lembrados? Quando Deus foi criar o homem, Deus disse, faço. Vê se a igreja é bem compreendida nas Escrituras. Ele disse, faço. Ele disse o quê, meus amados irmãos? Nós já falamos que isto não é plural majestático. É porque Deus não estava só. Tinha com ele o Filho e tinha com ele o Espírito Santo. Nós já falamos que não é referente aos anjos. Tem seitas que dizem que quando Deus disse façamos, ele estava rodeado de anjos. Se Deus disse façamos com os anjos, então os anjos também são criadores. É uma heresia, anjo não cria, anjo é criatura. Quando Deus disse façamos, não foi se referindo aos anjos que estavam perto dele, foi se referindo às outras duas pessoas da divindade, que é o Filho e o Espírito Santo. Então, na criação estavam os três. Meus irmãos, a Trindade trabalha em harmonia. Não são três vontades diferentes. Não, o Pai quer uma coisa, o Filho quer outra, o Espírito quer outra. Não, é uma só vontade, é uma só mente, é um só coração, é um só pensamento, é uma só divindade. É um mistério que talvez nem no céu nós consigamos entender. Embora que eu disse para vocês que Paulo disse que esses mistérios agora nós vemos como um espelho. E não é esse espelho que a gente tem hoje, que a gente vê nitidamente. Era aquele espelho de que? Quem está lembrado de que eram feitos os espelhos da antiguidade? De bronze, de metal. E só via aquele vulto, mas não via com perfeição. Via só o vulto, né? Por exemplo, se o irmão pastor Geraldo olhasse, ele ia ver assim, eita meu Deus, parece que não tem cabelo. Glória a Deus nas alturas do céu. Parece, porque era só um vulto, não era nítido. Aí Paulo disse que as coisas de Deus a gente vê hoje como se fosse um espelho, mas não é o espelho de hoje, é o espelho daquela época, que o espelho de vidro surgiu há pouco mais de 300 anos. Se você não sabia, fique sabendo, o espelho de vidro surgiu há pouco mais de 300 anos. Mais ou menos no século XVIII, foi que aperfeiçoaram o vidro e chegou-se a fazer espelhos. Então, do século XVIII para trás, não existia esses espelhos que nós conhecemos hoje. Era de bronze, polido, e a pessoa via aquela réstia meio atrapalhada. Glória a Deus. Então, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes. Houve um projeto entre eles. Foi como se fosse uma construção. O universo, o cosmos, foi como se fosse uma construção. O Pai foi o arquiteto. O Filho foi o executor, através do Espírito Santo, que foi o embelezador. O Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo deu o acabamento. A vida e o acabamento. Pastor Oswaldo, isso está na Bíblia? Sim, senhor. Nós vamos ver, irmão, que o Pai agiu através do Filho. Vamos ver em Hebreus. Todo mundo abre a Sagrada Escritura. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Você vai ver que Jesus foi o Criador, foi o agente da criação. Vamos ver este lindo versículo, por favor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Disse que Deus fez o mundo através de quem? Por meio de quem? Do Filho, ou Senhor Jesus Cristo. Diz que Deus fez o mundo através do Filho, por quem também fez o mundo. Na hora da criação, a palavra. A Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito
se fez. Então, Jesus é o verbo, é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E através da palavra, o universo foi criado. Então, Hebreus diz que Deus fez o mundo através da pessoa de quem? Do Filho. E quem é o Filho de Deus? Jesus. Por quem fez também o mundo. Então, estava lá o Pai, estava lá o Filho. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. O Espírito Santo também estava lá. A palavra Espírito no grego é ruach. Perdão, no hebraico é ruach. A palavra Espírito no hebraico é ruach. As pessoas heréticas, elas dizem que não é uma pessoa, é o sopro de Deus, é o alento de Deus. Não. A palavra ruach não indica apenas um vento, não indica apenas o sopro, mas indica uma pessoa, porque um sopro impessoal não pode fazer nada. Eu posso soprar, mas o meu sopro não vai servir de nada. Mas a palavra ruach no grego se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Vamos ver isso no livro de Jó, 26 e 13. Você vai ver que o Espírito Santo estava na criação. Depois nós vamos ver mais na frente outra vez. Glória a Deus. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Muito bem. Diz assim no versículo 13, que pelo seu Espírito, Deus ornou o que, meus amados irmãos? Os céus. Então, você veja só, o Pai foi o grande mentor da criação, o Filho foi o executor, por meio de quem também fez o mundo. Mas Jó revela, o Espírito de Deus revela pela boca de Jó, que na hora da criação, o Espírito Santo ornou os céus, ornou o cosmos. Quem me ajuda a pregar dizendo o que significa a palavra ornou? Quem sabe dizer o que é a palavra ornou? Ornar. Embelezar, ornamentar. Dar os retoques finais, da beleza. Glória a Deus. Então, é decorar, é adornar, é embelezar. Então, irmãos amados, o Espírito Santo ornou o cosmos. Essa palavra, os céus, significa o cosmos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Espírito Santo foi o embelezador. Aleluia. Mas na frente nós vamos ver que foi ele quem transmitiu a vida. Foi ele quem transmitiu a vida e deu e dá beleza. Ele deu e ainda continua conservando a beleza do cosmos. Os irmãos imaginem antes do pecado, se hoje, depois do pecado, ainda tem tanta beleza. Aqui na frente tem cadeiras, irmãos, aqui na frente ainda tem alguns poucos assentos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, você imagine, hoje o mundo é belo. É belo ou não é o mundo ainda, apesar de toda a desgraça que o mundo tem? É belo ou não é, irmão? E antes da queda? Imagine antes da queda. Que beleza maior, se hoje, depois da queda, a gente ainda desfruta tanta coisa bela, a gente ainda desfruta tanta coisa boa. Os irmãos imaginem antes da queda, antes de Adão pecar. E essa beleza foi o Espírito Santo quem fez. O Pai, o idealizador, o Filho, o executor, e o Espírito Santo, o que deu a vida e embelezou todas as coisas. Então a Trindade estava presente em toda a criação. Meus amados irmãos, houve um teólogo no século IV chamado Ambrósio. Ele foi líder da igreja de Milão, na Itália. Ele foi um profundo teólogo e ele disse: todo bem desce do Pai por meio do Filho e chega até nós pelo Espírito Santo. Diz que todo bem desce do Pai através do Filho e chega até nós na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Tudo vem de Deus, através de Jesus, e chega até nós pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era... Tem umas outras Bíblias que dizem assim, no princípio era a palavra. Na nossa Bíblia diz o princípio era o verbo. O verbo é Jesus, é a palavra de Deus. Vamos ver Jesus e o Espírito Santo no Salmo 33. Salmo 33, versículo 6, nós vamos ver Jesus e o Espírito Santo. Salmo 33, versículo 6.
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A Bíblia diz, irmãos, pela palavra do Senhor foram feitos, o que, meus amados irmãos? Os céus, e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Então nós vemos aqui que na criação estava a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Vê se vocês aprenderam. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Porque quando a gente diz palavra, o povo fica voando. Quando fala verbo, o povo chega mais. Quem é a palavra? O verbo de Deus. E quem é o Espírito? O sopro de Deus. É o Espírito Santo. Por favor, repita, pastor, esse versículo, essa revelação que o Espírito Santo nos dá. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Quem é essa palavra do Senhor? Quem é essa palavra do Senhor? Quem era essa palavra que estava lá agindo, fazendo tudo, criando tudo? Quem era essa palavra, igreja? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Esses céus aí, irmão, fala de todo o conjunto do cosmos, as galáxias, todas as galáxias, todos os astros, toda essa estrutura bonita e bem feita. Foi a palavra que fez. Foi Jesus quem fez. Mas ele não estava sozinho. Naquela hora, naquela obra, o Pai não estava só. O Filho não estava só. Quem estava junto com eles? Leia de novo o versículo 6 todo agora, por favor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Se por acaso tiver Espírito com E minúsculo, não é erro da Bíblia, é erro da gráfica. Se tiver Espírito com E minúsculo, não é erro da palavra, é erro de tradução, é erro de impressão. Porque lá em Samuel tem umas Bíblias velhas que diz assim, Davi falando, o Espírito do Senhor falou por mim. Lá em 1 Samuel, parece que 23, 2 Samuel 23, o Espírito do Senhor falou por mim. E nessas Bíblias antigas que eu tinha com E minúsculo. Quando na realidade, quem era esse Espírito do Senhor que falou pela boca de Davi? O Espírito Santo. Então tinha que ser com E. Não é erro da Bíblia. A Bíblia não tem erro. É erro de cópia. É erro de impressão. É erro de... Hoje seria erro de digitação. Seria hoje chamado erro de digitação. O digitador, às vezes, ele não tem conhecimento teológico. Às vezes, o tradutor tem. O tradutor tem conhecimento. Mas, às vezes, quem vai fazer o trabalho técnico... não tem. E, às vezes, pensa que é a mesma coisa. Tanto faz é maiúsculo como é minúsculo. Não é erro do tradutor, talvez. Talvez seja erro. Hoje, nós dizemos o quê? Erro do digitador. Naquele tempo era erro do impressor, era erro dos tipos, quando colocou o tipo, mas hoje não se usa mais tipo, não se usa mais essas coisas, é tudo eletrônico. E mesmo feito eletrônico, pode haver erro. Não erro da palavra. A palavra não tem erro, mas erro de quem produziu o livro. Então, meus amados irmãos, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Quem é essa palavra que fez tudo, que criou tudo? Quem foi, meus amados irmãos? Jesus. E quem é esse Espírito que também estava ali fazendo a obra? Quem é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, nós vimos que a missão do Espírito Santo foi ornar. A missão do Espírito Santo foi embelezar. Então, olhe para cá. Quando você vê o dia amanhecendo naquela beleza, quando você vê o dia saindo naquela beleza, com aquelas cores bonitas, o sol, às vezes como uma bola de fogo, na beira da praia, ou nos sertões, ou seja lá onde for, que você vê aquilo, diga, foi o Espírito Santo que deu essa beleza tão grande. Esse ornamento, essa beleza, foi ele. Quando o sol estiver se pondo, às vezes a gente vai viajando para o sertão e vê o sol se pondo. Glória a Deus, parece uma apoteose, parece nem sei o que, uma coisa linda. Às vezes o sol fica vermelhão, aquela coisa bonita, entardecendo. Quem foi que fez aquela beleza? Quem foi que deu aqueles tons? Quem foi, meus amados irmãos? O Espírito Santo. Quando você vê o arco-íris, que através da água, através do vapor da água, ele fica aquela coisa bonita de várias cores. Quando você vê, você pode lembrar que foi o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o embelezamento da criação competiu a quem, meus amados irmãos?
foi ao Espírito Santo, foi da competência dele. O Pai disse: você é quem vai cuidar desse negócio, de toda a beleza. Glória a Deus. Eu não vou mandar você olhar. Mas se naqueles pregadores, não tem uns pregadores que dizem assim: olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Não tem uns pregadores assim? Glória a Deus, eu não vou mandar. Mas se você olhasse para a pessoa bonita que está do seu lado, não olhe não, porque pode ser que não seja. Glória a Deus. Aleluia, né? Mas se você olhasse para a pessoa bonita que está do seu lado, se for bonita mesmo, quem foi que fez, meus amados irmãos? Ô irmão, e os feios? O Espírito Santo também. Porque para o Espírito Santo não tem ninguém feio. Os padrões de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes a gente acha feio, mas o Espírito Santo não fez feio. É feio no meu padrão, é feio no seu padrão, mas não é feio no padrão do Espírito Santo de Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? E quando for na restauração de tudo, quando for na consumação dos séculos, aí o aperfeiçoamento vai ser dado pelo Espírito Santo, como nós vamos ver agora. Muito bem. Então, irmãos amados, quando você vê o sol, a lua, as estrelas, quando você vê uma noite estrelada, a coisa mais linda, quando você vê a lua cheia saindo detrás da serra, a coisa mais linda, você lembre de Jó 26 e 13. Foi missão de quem? De distribuir essa beleza, de distribuir essa harmonia. Foi missão de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo. Jó 26 e 13, a missão de embelezar, a missão de fazer as coisas bonitas foi dada ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que o Espírito de Deus foi quem deu a vida. Glória a Deus. Nós vemos que Ambrósio disse que toda coisa boa, todo bem desce do Pai por meio do Filho e chega até nós por meio de quem, meus amados irmãos? Do Espírito. Ele é quem traz. O Pai entrega o Filho entrega o Espírito, e o Espírito Santo é quem distribui toda a beleza. Beleza material e beleza espiritual. Existem dois tipos de beleza: a beleza material e a beleza espiritual. Glória a Deus para sempre e eternamente. Meus amados irmãos, nós vemos que Cristo é quem tem vida. Cristo é quem tem vida. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e o que, meus amados irmãos? E a vida. Jesus é a vida. Ele é a fonte da vida material e ele é a fonte da vida espiritual. Ele é a fonte da vida. Só existe vida no cosmos por causa de Jesus. E só existe vida material em nós por causa de Jesus. E só existe vida espiritual em nós por causa de Jesus, porque Ele é a vida. Agora, irmãos, Ambrósio disse uma coisa linda: todo bem desce do Pai, através do Filho, e chega até nós pelo Espírito Santo. Vamos ver São João 1, de 1 a 4. Glória a Deus. Para ver essa coisa linda aí. João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo. Vamos ver se vocês aprenderam. Quem era este verbo? Quem era este verbo? No princípio era o verbo. E o Verbo estava com Deus. Para um pouquinho, que aqui tem uma doutrina profunda. No princípio era o verbo. Vê se a igreja aprendeu. Quem é o verbo? Aí a Bíblia diz: e o verbo estava com Deus. O que é que nós aprendemos aqui? O verbo não é o Pai. Ele estava junto com o Pai. Veja só, o verbo não é o Pai, ele estava com o Pai. Então são duas pessoas distintas. Ele estava com o Pai, mas ele não era o Pai. Porque os unicistas dizem que só existe uma pessoa. Que o Pai antigamente, eu já preguei isso aqui, eu já ensinei. O Pai antigamente era Pai. Para salvar a humanidade, eles dizem que o Pai virou Filho. Depois morreu, ressuscitou, subiu ao céu e virou Espírito Santo. Não, não é isso não. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Agora são pessoas com a mesma essência, a mesma divindade, a mesma natureza. Não são três deuses, é um Deus só em três pessoas. Você vê aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava... Quantas pessoas tem aqui nesse pedacinho? Quantas pessoas? 2. Agora veja o resto do versículo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora? Me explique agora esse negócio. O verbo estava com Deus e o verbo... Me explique, por favor. Mas é fácil, eu já expliquei para vocês em outras ocasiões. Por que ele era Deus? Ele estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Por quê? Me ajude a pensar.
Hein? Porque o quê? Eles têm a mesma essência. Jesus está com o Pai e tem a mesma, por isso que João disse, ele era Deus. Existe uma Bíblia falsa, adulterada, de algumas pessoas que andam de porta em porta, que diz assim, no princípio era o verbo, a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Essa Bíblia é adulterada. Não existe um Deus com D minúsculo. É uma Bíblia adulterada. Essa Bíblia ela foi adulterada nos anos 60. Essa seita criou essa Bíblia nos anos 60. Para sustentar a doutrina de que Jesus não é Deus igual ao Pai. Eles inventaram essa Bíblia. Até os anos 60, eles usavam a nossa Bíblia. Mas como a nossa Bíblia não dá margem, eles criaram a Bíblia deles cheia de heresias e manipulações. Então, quando você vê uma Bíblia dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, pegue essa Bíblia e toque fogo. Porque isso não é uma Bíblia sagrada, é uma Bíblia sangrada. Tem Bíblia sagrada e Bíblia sangrada. Essa é sangrada. Então, meus amados irmãos, vamos ver se vocês pensaram bem. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? E o verbo estava... Ele quer dizer que ele não é o Pai, ele estava junto com o Pai. Mas a Bíblia dizia o verbo era... O que quer dizer quando dizia o verbo era Deus? Alguém gritou aí. Ele é o quê? Da mesma essência. Da essência, ele é Deus, porque é da essência do Pai. Muito bem, vamos ver o versículo 2. Agora, cuidado, irmão. Às vezes a pessoa não entende a Bíblia e faz uma confusão. Uma vez, um pastor deu a oportunidade a um novo crente. E disse, irmão, venha dar uma palavra. Ele veio. Aí ele leu esse versículo. Coitado do novo crente, sem saber de nada. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí leu de novo, franziu a testa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí franziu a testa, leu de novo. Aí disse, só irmão pastor, me explique que ninho de rato é este aqui. Glória a Deus. Mas de fato, uma pessoa novo crente, né, irmão? Glória a Deus. Então, para ele era um ninho de rato que ele não conseguia. Mas não tem nada de ninho de rato. É só ter graça de Deus para entender as coisas. Glória a Deus, né? Muito bom. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Jesus... Vamos ver o versículo 3 e 4, por gentileza. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Mais alto, sem ele quem? Jesus. Diz que sem Jesus, nada do que foi feito, tudo que foi feito por Jesus. O Pai se utilizou de Jesus para fazer tudo. Tudo que existe no cosmos foi Jesus quem fez. E eu tenho uma notícia boa para você. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele subiu ao céu, ele voltou a ter o controle de tudo. Em Hebreus diz que ele sustenta o universo. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Bota um marcadorzinho aí, por favor. Põe um marcadorzinho no Evangelho de João. Vamos ver Hebreus 1:1, por favor. Glória a Deus. Hebreus 1:1. Olha que revelação tremenda. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Prossiga. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus fez o mundo por quem? Quem foi que trabalhou em tudo? O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Agora veja o que é que ele está fazendo hoje. O 3, por gentileza. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Para aí. Disse que Jesus não somente criou, mas sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você sabe quem é que sustenta o cosmos hoje? Quem é, de acordo com este texto, quem é que sustenta Marte? Quem é que sustenta Vênus? Quem é que sustenta os seus asteroides? Quem é que sustenta tudo? Me ajude a pensar. Quem é?
Quem é que sustenta a terra? Quem é que sustenta a vida? Quem é que sustenta a humanidade? Quem é que sustenta tudo de todas as galáxias? Quem é? Sustentando com a sua palavra, com o seu poder. Quem é? Jesus, irmão. Jesus sustenta o cosmos. Jesus sustenta o universo. Isso é coisa gloriosa, irmão. Esse Cristo da gente não é brincadeira, não. É todo poderoso, Ele sustenta todas as coisas. Você sabe por que é? Você sabia que tem meio mundo de asteroides voando no cosmos? Sabe disso? Pedras que estão voando, sabem disso? Sabe disso? Aí, Jesus colocou, aí ele diz, não foi a natureza. E quem foi que fez essa natureza? Quem foi que fez? Quem foi que fez, irmão? Se você for para uma escola, para uma faculdade, eles vão dizer, é a natureza, é a mãe natureza. Que mãe natureza? Tenha juízo. Tem nada de mãe natureza, não. É Jesus. Quando o professor disser que é a mãe natureza, essa mãe natureza deve ser a bisavó dele. Não existe mãe natureza, não. Existe Jesus. Quem pode dar glória para este Jesus maravilhoso? Jesus criou leis. E criou mecanismos, mas foi Ele. E quem sustenta é Ele. E se Ele tirar a mão, o que é que acontece? Se Ele abandonar por um momento, vai tudo por água abaixo. Saturno é cheio de anéis. Os estudantes sabem disso. E você sabe quem é que não deixa a Terra ser atingida pelos asteroides? Sabe quem é? Os asteroides estão tudo caindo. Aí Saturno, ele tem uma força que atrai, hein? Que suga tudo. Lá vem uma pedra para a terra. Uma pedra, se cair aqui em Maceió, não fica nenhum de nós para contar a história. Lá vem a pedra. Aí Saturno. Lá vem outra pedra para cair lá no tabuleiro. Glória a Jesus. Aí Saturno. Lá vem uma pedra para Coab. Glória a Jesus. Aí Saturno. Aí eles dizem, é a mãe natureza. Mãe natureza o quê, meu irmão? É Jesus. Quem levanta a mão e dá glória para este Jesus, dê um glória mais forte para este Jesus, igreja. E mãe natureza que nada, rapaz. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, existem as leis. E quem foi que criou essas leis? Quem foi que criou esse sistema perfeito? Quem foi? Jesus. Ele criou o sistema. Ele criou Saturno. Foi ele que criou. Já pensou se ele não tivesse criado? Vocês acham que Saturno surgiu por acaso? Foi? Saturno surgiu por acaso? Não, Jesus disse, fica aí, bem quietinho, só fazendo assim. Quando passar uma pedra para cair na cabeça do pastor Arisvaldo, você faz... Quando cair uma pedra para cair na cabeça careca do pastor Zé Miguel. Lá vem uma pedra para cair na cabeça do coitado do pastor Geraldo. Aí Jesus diz, Saturno! Aí não cai. Se eu fosse você, eu daria glória para este Jesus maravilhoso. Ah, mas é Saturno. Mas quem criou Saturno? E quem fez Saturno ser assim? Quem foi que fez? Diga o nome dele. E se Jesus deixar Saturno desgovernado? É pedra para todo lado. A terra, olha, já tinha se acabado a toda a vida, irmão. Irmão, a gente nem sabe valorizar a nossa fé. A gente nem sabe valorizar o nosso Deus. Ele é grandão. Uma vez um irmão disse, eita Jesus grandão. Um irmão disse, é falta de reverência. Irmão, pode até ser, mas que é grandão é. Glória a Deus. Que é grandão é. Glória para Ele, igreja. Levanta a mão e dá glória para este Jesus maravilhoso. Aleluia. Disse agora o versículo 4. Nele, versículo 4. São João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Está falando de quem, João 1? Mais alto, falando de quem? Aí a Bíblia diz que nele estava a vida. A vida está em Jesus. Só que Jesus, ele pega a vida dele e ele dá a quem para distribuir? A quem?
ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traz. Tudo aqui para a terra, quem traz, para o cosmos, quem distribui, é o Espírito Santo. A vida é Ele quem traz. A vida está em Cristo, mas Cristo joga no Espírito, e o Espírito é quem traz para a terra. Aleluia. Aleluia. Por isso, Romanos 8, 2 e 11. Carta do apóstolo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2. Depois o versículo 11. Porque a lei do Espírito de vida... Pronto. Como é que o Espírito Santo é chamado aí, meus irmãos? Hein? Ele é chamado de Espírito de vida. Em quem? Em Cristo Pronto. Jesus. Jesus passa toda a vida para o Espírito Santo. O Espírito de vida, ele é chamado Espírito de vida. O Espírito Santo vivifica todas as coisas do cosmos, no universo. Tanto coisas materiais, como pessoas espirituais. Toda a vida, quem distribui é o que Ambrósio de Milão disse. Todo bem vem do Pai, através do Filho, e chega até nós pelo Espírito Santo. Ele é quem comunica. Ele é quem traz. Ele é quem distribui. Ele é quem faz a obra. Ele é quem age. Glória seja dada a Deus nesta noite. Nós vamos ver, irmão, uma coisa linda sobre o Espírito Santo. Ele além de criar, Jesus sustenta tudo, Jesus governa tudo, junto com o Pai, mas eles se utilizam do Espírito Santo para fazer a obra. Para fazer a obra em todo o cosmos, o Espírito Santo é utilizado pelo Pai e pelo Filho. Vamos ver o Salmo 104 e o versículo 30. O salmista está orando e ele faz uma declaração sobre o Espírito Santo. Salmo 104, versículo 30. Glória a Deus. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Envias o teu Espírito e são criados. Ele está falando aqui dos seres vivos. Se você ver o contexto, ele está falando dos seres vivos. Envias o teu Espírito e são criados. E assim o que, meus amados irmãos? Renovas o que, irmão? Sabe, o Espírito Santo não somente criou, junto com o Pai e o Filho, mas ele é quem renova. Ele é quem conserva. Tu sabe por que é que ainda tem vida nesse planeta? Tu sabes por que é que ainda tem vida nesse planeta? Por que é que todas as espécies não se acabaram? Tu sabe por que é que ainda tem água nesse planeta? Tu sabe por que é que ainda tem animais, ainda tem plantas, ainda tem vida, a terra ainda produz? Tu sabes quem é que está aqui vivificando tudo isso? Envias o teu Espírito e são criados. E assim renovas, conservas. Suas células, você sabe por que é que suas células estão vivas ainda? Sabe por que é que suas células estão vivas? Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Ele renova. Sabe por que é que o sol ainda brilha? Sabe por que é que o sol ainda brilha? Porque ele renova. Tu sabe por que é que a lua ainda tem a força de brilhar com a luz do sol? Sabe por quê? Porque ele renova. Tu sabe por que é que ainda tem peixes no mar? Tu sabe por que é que apesar da população mundial sacando os peixes do mar, sabe por que é que sempre tem peixe? Sabe por que é que sempre tem peixe? Porque o Espírito Santo renova. Renova, 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 renova. É o Espírito Santo quem cuida da criação. É Ele quem renova, é Ele quem conserva, é Ele que não deixa se acabar. Se o Espírito Santo for embora, o que é que vai ser de nós? Se o Espírito Santo for embora, acaba tudo. Se Ele for embora da terra, acaba tudo. As coisas só subsistem por causa do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que Deus maravilhoso. Glória a Deus. Você sabe na criação, vamos voltar para Gênesis 1, 1 e 2. Glória a Deus. Gênesis 1, 1 e 2. Aleluia. Glória para Deus para sempre. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Para aí um pouquinho. Aqui tem um problema grandíssimo. Existe a teoria da lacuna, que hoje em dia está desprezada pelos teólogos. Mas quando nós aceitamos a Cristo, missionário Eurico Bergstein, de saudosa memória, ensinou isto aqui neste púlpito. Eu era novo crente, e lembro ele ensinando
que entre Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, há uma fase. Diz que a terra era. Essa palavra era em hebraico, sabe como é? Tornou-se. O próprio Russell Shedd, quem tiver a Bíblia Shedd, Shedd não era pentecostal, Shedd era batista, um dos maiores teólogos que já passou neste país. Se você tem a Bíblia Shedd em casa, você vai ver que ele diz que a terra tornou-se sem forma e vazia. Ela não foi criada sem forma e vazia, ela tornou-se. Houve uma catástrofe. Isso é o próprio Shedd, que não é da Assembleia de Deus. Ele era batista, morreu recentemente, um respeitadíssimo teólogo. Ele diz que a palavra era, no hebraico não é era, é tornou-se. Então, hoje em dia essa teologia é negada, até os nossos teólogos negam. Diz que não, Deus criou sem forma e vazia mesmo, depois foi que embelezou. Mas a teologia da lacuna, a teoria da lacuna diz que não. Diz que Deus criou tudo perfeito e com a queda de Satanás foi que a terra tornou-se sem forma e vazia. Há uma divergência, vocês vão encontrar alguém combatendo isso, vocês vão encontrar alguém xingando essa doutrina, mas eu fui criado nessa doutrina. Os mais velhos também foram criados nessa doutrina. Quem tem um plano divino através dos séculos, de Lawrence Olson, está lá. Então, não estou ensinando nenhuma heresia. É verdade o que eu estou dizendo? É verdade ou não é? Bom, agora, se mudaram, eu não tenho culpa. Paciência. Então, quem está desviado não sou eu. Glória a Deus. Eu fui criado nessa doutrina e eu tenho convicção nessa doutrina. Não vou fazer briga por conta disso. Não vou fazer confusão, porque isso não é essencial à salvação. Essencial à salvação é saber que Cristo é o único e suficiente Salvador. Não vamos brigar por isso. Mas que a Assembleia de Deus foi criada nessa doutrina, foi. Teoria da lacuna, que a terra se tornou, e Russell Shedd, que não era da Assembleia de Deus, era batista, mas ele na sua Bíblia, quem tem a Bíblia Shedd em casa? Quem tem? É aqui? Dá licença. Glória a Deus. Pronto. Eu vou ler aqui para vocês, o pastor tem a Bíblia Shedd, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui está a nota de Shedd. Alguns estudiosos da Bíblia admitem que a palavra era deveria ser traduzida tornou-se, indicando a hipótese de que a criação original teria sido destruída por ocasião da queda de Satanás no pecado. Significaria, então, que a criação descrita nos versos seguintes tem referência à presente criação e não a uma criação anterior, da qual é possível identificarmos. As evidências nos fósseis e na história geológica. É significativo que a criação seja resultado da atividade criadora de um Deus pessoal e não de forças cegas e destituídas de inteligência, como é o caso nas cosmologias antigas e na teoria da evolução, todas estranhas à Bíblia. Não obstante o fato de ser este capítulo incompleto, do ponto de vista científico, não se pode demonstrar que seja inexato cientificamente. Religiosamente, este capítulo é exato e completo. Shedd, que não é da Assembleia de Deus. Ele reconhece que a palavra era, na realidade tornou-se. Muito bem. Então, irmãos amados, segundo a nossa crença, quando houve a queda de Satanás, que a terra tornou-se sem forma e vazia, virou um caos, as águas cobriram tudo, quem foi que veio para conservar a vida? Quem foi que desceu do céu? Quem foi? Vamos ver o versículo 2, por gentileza. 45:18 diz que Deus não criou a terra vazia. Essa palavra vazia quer dizer caos. Essa palavra vazia quer dizer destruição. Deus não criou nada destruído. Deus criou habitável. Deus criou perfeito. Glória a Deus. Então, quem foi que veio socorrer a terra para ela não perder a vida? Quando houve a catástrofe, segundo nossa crença original, quando houve a catástrofe, quem foi que desceu para a terra não se acabar, para a vida ser conservada? Quem foi que desceu? Leia, por favor, o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se nós estamos certos que aquilo ali foi na queda de Satanás, antes do homem, antes de Adão, o que é que aconteceu, meus irmãos?
houve uma catástrofe, a própria ciência prova que houve uma catástrofe grande que abalou a Terra, a própria ciência mostra que houve um desastre muito grande, 65 milhões de anos atrás, que acabou com muita coisa, que só tem os fósseis. Está aqui uma pessoa que estuda geografia, e pode dar uma palavra sobre isso, que é professor de geografia, pastor Jailson, de ciências, professor de ciências, muito bem. Então, meus amados irmãos, foi redividido, né? placas. As placas tectônicas. Então, irmãos amados, quando houve a catástrofe, quem foi que desceu para conservar a vida sobre as águas? Ele veio e pairou. No hebraico, a palavra pairava, a palavra se movia, é como uma galinha ou um passarinho que fica em cima dos ovos, transmitindo o quê? O que é que o passarinho faz sobre os ovos? Ele transmite calor para produzir a vida, para não morrer. O Espírito Santo ficou lá. Quantos milhões de anos, nós não sabemos. Quanto tempo, nós não sabemos, porque naquele tempo não havia tempo. O Espírito Santo ficou pairando. Eu tenho um projeto com este planeta. Este planeta não vai se acabar. Este planeta não vai ser destruído. Vida, 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 vida. Aleluia. Aleluia, glória seja dada a Deus. Por isso que ele se chama Espírito de quê, meus amados irmãos? De vida, porque ele é quem transmite a vida. Deus Pai dá a Deus Filho, e Deus Filho dá a Deus Espírito Santo. E toda a bênção de Deus chega até nós através do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Meus amados irmãos, a Bíblia toda se resume em 3 palavras: criação, degeneração e regeneração. Na criação, tudo foi feito perfeito. Na degeneração, tudo estragou-se. E na regeneração, tudo se reconstitui. E você sabe quem é o agente de criar, e o agente de conservar, e o agente de reconstituir? Quem é esse agente? É o Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para restaurar todas as coisas. A Bíblia fala que vai haver o tempo da restauração de tudo. Você acredita que vai haver uma restauração plena? Vamos para Atos 3:19, 3:20. Glória a Deus. Atos 3:20. Um tempo futuro. Que vai haver uma restauração de tudo. Irmão, tudo que Deus fez não vai se acabar. Pode passar por abalos, pode passar por choques, pode passar por dificuldades, mas tudo termina na glória de Deus. Tudo termina na glória do Senhor. Vamos ver Atos 3:19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Disse que Jesus está no céu, ao qual convém que o céu contenha. Jesus hoje está onde? Assentado. O qual convém que o céu contenha até os tempos de quê, meus irmãos? Até que chegue os tempos de quê? Da restauração de quê? De tudo. A restauração de tudo, irmão. Vai haver uma restauração total. Agora tem uma notícia boa para você. Sabe quem foram os primeiros a serem restaurados? Os primeiros a serem restaurados? Dessa restauração futura já existe um sinal. Já existe uma evidência da restauração total. Já existe um penhor. Já existe um adiantamento. Eu e você. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o quê? Jesus disse: necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Quando a gente ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo pela palavra entre nós, nós somos renascidos. Não fisicamente, mas
espiritualmente. Esse novo nascimento nosso é as primícias. São os primeiros frutos do que vai acontecer no final. Vamos ver isso, irmão, em Romanos 8. Romanos 8, 20 a 22. Já estamos caminhando para terminarmos. Romanos 8, 20 a 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Pare um pouquinho. A criação ficou sujeita à vaidade. Que vaidade é essa aqui? É brinco, é anel, é batom? Sim ou não? A palavra vaidade quer dizer coisa que se estraga, coisa que passa, coisa que vai perdendo a utilidade. Diz que a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade quer dizer ao estrago. Ficou sujeita à corrupção. A criação toda, por causa do pecado de Adão, toda a criação geme e ficou sujeita ao estrago, a vaidade aqui. Versículo prossigo 20. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem foi? A criação está sofrendo hoje. Foi porque ela quis? Por causa de quem? Daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Sujeitou a criação à corrupção? Sujeitou a criação à morte? Sujeitou a criação ao envelhecimento? Sujeitou a criação à desgraça? Quem foi? Quem foi? Tenha medo de dizer o nome dele não, irmão. Quem foi, irmãos? Adão. Cuidado, irmão. Uma vez, um irmão disse: quem foi a mulher de Caim? Eu quero que você me diga, o pecador de São Crente. Eu quero que você me diga quem foi a mulher de Caim. Ele disse: cala a boca. Aí o pecador disse: por quê? Eu estou perguntando a você quem foi a mulher de Caim. Ele disse: tu é doido. Caim é um mau elemento, já matou o irmão. Se tu começar a falar da mulher dele, ele vai te pegar também. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Cala a boca, não fala da mulher de Caim, senão ele te pega. Já matou o irmão, quanto mais. Glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, quem foi que sujeitou a criação, a corrupção, a vaidade a se acabar? Quem foi? Tem gente com medo dele. Foi Adão mesmo, irmão. Não foi pela vontade da criação, foi por causa de Adão. É a que sujeitou a criação a isso. Prossiga, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos amados, e não só a criação geme. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, o que, irmão? Geme e está aguardando com dores de parto até agora. E não somente a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Diz que nós temos as primícias. O que é primícias? Me ajude a pensar, o que é primícias? Lá em Israel, quando havia colheita, aqueles primeiros frutos que eles arrancavam e levavam para o templo, como era que se chamava aqueles primeiros frutos? Primícias. Paulo disse que nós temos as primícias do Espírito. Quando uma alma se salva, quando uma alma é renovada pelo Espírito Santo, quando uma alma é perdoada, quando uma alma se torna uma nova criatura, ele já é um pezinho de trigo adiantado do que vai acontecer no futuro. Diz que nós somos o que, irmãos amados? Agora leia na Bíblia, na linguagem, na Bíblia NVI. Tem aí nessa Bíblia? NVI, olha a NVI. 22. Sim, 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito. Para aí, nós também que temos o que, irmãos? Os primeiros frutos do Espírito. Quando uma pessoa se converte a Deus, quando uma pessoa muda de vida, quando uma pessoa é transformada pelo Espírito Santo, ele já é um cacho. Ele já é um cacho de trigo. É uma primícia do Espírito Santo do que ele vai fazer amanhã. Amanhã ele vai restaurar tudo, mas nós já somos o cacho das primícias do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós estamos, e sabe quem é que vai renovar a face da terra? Sabe quem é que no final de tudo, quando Cristo voltar, vai restaurar todas as coisas? Para mim, um dos hinos mais belos da harpa é o 300 que diz: Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que... Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, vai haver uma restauração, como disse Pedro, para que até que ele venha para a restauração de tudo. Mas sabe quem é que vai fazer essa restauração?
O Espírito Santo. A beleza original, o Espírito Santo vai trazer de volta para a terra. Sabe quem disse isso? O profeta Isaías. Esse é o último versículo que nós vamos ler. O profeta Isaías disse que quando o Espírito Santo vier no final dos tempos, quando Jesus vier, o Espírito Santo virá com ele para restaurar tudo. Vamos ver Isaías capítulo 32, versículos 14 a 18. Olha aqui, Espírito Santo, ele estava desde o começo até o final. Isaías 32 e 14. Glória a Deus, por favor. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses. Agora o 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Olha, Isaías, irmão, 700 anos antes de Cristo, ele disse, até que se derrame sobre nós o Espírito lá. Quem é esse Espírito lá do alto? Mais alto, quem é esse Espírito lá do alto? Diz que até que ele seja derramado. Quando ele for derramado, o que é que vai acontecer nessa terra? Os desertos. Então, Peraí, um minutinho só. O homem está acabando com o mundo. Está ou não está, irmão? A poluição, os rios secando, os mares poluídos, espécies desaparecendo, florestas desaparecendo, as terras que eram agricultáveis hoje estão virando deserto. Mas quando Cristo voltar, o Espírito Santo vai vir lá do alto para fazer uma coisa linda. Olha o que é que ele vai fazer. Leia de novo o 15. Glória a Deus. até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Irmãos amados, quando o Espírito, na restauração de tudo, quando o Espírito Santo vier, o deserto vai virar campo fértil. Na restauração de tudo. O campo fértil será reputado por o quê? Por um bosque, as árvores, os rios, os animais, as plantas, tudo vai ser restaurado. Quando Cristo voltar com a igreja, quando Cristo voltar em glória, o Espírito Santo, e quem é que vai fazer essa restauração na terra? Isaías disse quem é que vai fazer? O Espírito Santo. E o 16, o que é que vai acontecer? E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. 17. E o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. 18. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Mas Isaías profetizou que quem é que vai fazer esse trabalho? Isaías disse no versículo 15: o Espírito lá do alto. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Nós somos o quê? Nós somos, desse mistério que vai haver, hoje nós somos o quê, irmãos? Mais alto. O que é as primícias? Mais alto, eu gosto de ouvir a igreja. O que é as primícias? Os primeiros frutos. Hoje, a minha vida não é mais para ser um deserto. A sua vida não é mais para ser um deserto. A sua vida é para ser um campo fértil. Porque nós já somos o que desse futuro? Nós já somos o que? Vê se vocês aprenderam. As primícias do Espírito. Se o Espírito Santo está em você, se o Espírito Santo está na minha vida e está na sua vida, nós já temos que começar a brotar esse campo fértil. Aleluia. Será que ainda tem crente com a vida seca? Será que tem crente ainda que a alma dele é um deserto? Será que ainda existe, meus amados irmãos? Mas quando o Espírito Santo for derramado, nós vamos ser transformados em campos férteis. E a Bíblia diz que nós somos as primícias. Quer dizer, isso tem que começar por quem? Esse tempo áureo, esse tempo feliz, esse tempo de restauração tem que começar por quem? De acordo com o apóstolo São Paulo. Hein? Me ajude. Por quem? Nós temos o quê? Vamos ficar de pé. O que é que nós temos, irmãos? O que é que nós temos, irmãos? Os primeiros frutos do Espírito.
Nós temos as primícias do Espírito. Irmãos, tem alguém que não é crente aqui ou afastado? Tem, por favor, levante a mão só para nós identificarmos. Tem alguém que não é crente ou está afastado da igreja? Me ajuda, irmão. Mostre alguém que está ao seu lado, que está afastado ou não é crente. Tem alguém? Tem? Minha irmã, hoje você pode receber as primícias do Espírito Santo. Quer voltar? Levante a mão e diga: eu quero, pastor. Traga essa irmã, por favor. Onde está a segunda pessoa? Me ajuda, irmão. Onde tem uma segunda pessoa? Onde tem uma segunda pessoa? Onde tem uma segunda pessoa? Por favor. A segunda pessoa, levante a mão e diga: pastor Oswaldo, sou eu a segunda pessoa. Me ajuda, irmãos. Levante a mão, por favor. Tem uma segunda pessoa? Glória a Deus. Levante a mão a segunda pessoa. Diga: sou eu, pastor. Por favor, está vindo aqui uma jovem senhora. Glória a Deus. Traga, irmão. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Ô, irmão, tem outra pessoa aí, por favor. No seu lado tem outra pessoa que não é evangélica, ou que está afastada. Você hoje vai... Venha, meu filho, você quer? Venha também, por favor. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, igreja. O que é que acontece nessas vidas quando elas recebem o Espírito Santo? Já começa a aparecer o que, meus irmãos? As primícias, os primeiros frutos da nova era. Não da nova era que ela aceita, mas do novo tempo que vai surgir. Está chegando mais, igreja. Se eu fosse você, eu daria glória ao nome santo. Por favor, venha aqui à frente. Venha ao pé do altar. Glória a Deus. Está aqui uma senhora com um bebê. Está aqui um pré-adolescente. Está aqui um jovem com uma criança. É tudo uma família só, por favor. É tudo uma família só, é? É? Sua amiga de trabalho. E esse jovem? É filho? É uma família inteira que está aqui aos pés do Senhor, irmão. Olha... Sabe o que é que vai acontecer com vocês? O Espírito Santo lá do alto já vai gerar os novos frutos nos corações de vocês. Vocês vão ser as primícias, os primeiros frutos do tempo futuro que há de vir. Quem pode glorificar a Deus, levante a mão e dê glória para Deus nesta noite, igreja. Irmãos amados, o Senhor vai fazer maravilhas através da sua palavra. Nós vamos conhecer e continuar e prosseguir conhecendo ao Espírito Santo de Deus. Ó, vem, Espírito de Deus, vem, opera. E retira o que não te agrada.